Então, quando eu quero mapear uma rota, eu quero levantar dados reais. Veja bem que eu estou dizendo, reais das condições que eu estou fazendo. Tá? Só que eu vou sair fazendo tudo, aí que está a análise de risco. Então, onde a gente conecta as coisas? Bom, eu tenho 1 milhão de rotas, Neville, eu uso 3 fornecedores, eu uso um monte de coisa, eu uso o terceiro do terceiro. Como é que eu olho para tudo isso? Bom, você vai levantar essas informações. Sim, você vai ter que conversar com o seu parceiro, trazer essas rotas e fazer uma análise de risco. Ok? Então, tem vários métodos para fazer análise de risco, né? De FEMEA a matriz de risco, né? A famosa planilha de probabilidade de consequência. Então, tem várias formas que a gente pode fazer uma análise de risco. Então, eu vou olhar para as minhas condições de transporte, eu vou pensar em aspectos como temperatura máxima e mínima, duração dessa rota, né? Possibilidade de troca de fornecedor, de parar, fazer um cross-docking, né? A alta possibilidade de abertura de porta, mudanças de modais. Então, é muito mais perigoso para uma rota quando eu mudo modais do que um transporte somente rodoviário. Então, eu vou olhar para todas essas rotas e vou estabelecer critérios, né, de risco para definir, a partir desta análise, quais são as rotas de maior risco, certo? Uma vez estabelecendo as rotas de maior risco, aí sim, eu vou começar a pensar em efetivamente fazer um mapeamento, né? Então, a primeira coisa é olhe para o seu processo, tá? Converse com o seu fornecedor. Pede para ele mandar uma planilha de envio de tudo que ele fez com você no último ano, por exemplo. Né? Todas as rotas, tem previsão de entrega, não tem? E vocês vão descobrir coisas lindas, maravilhosas, como, por exemplo, o fornecedor nem sabe a hora que chegou o produto. Tá? A gente costuma, Neville, puxando um pouquinho a sardinha para a temperatura, a gente também passa por isso quando entra um sistema como o nosso, né? 24 horas, que faz um registro a cada 10 minutos, 5 minutos, enfim, configurado ali para o cliente. E o cliente, quando ele estava acostumado com um sistema de anotação, de prancheta, data logger ou prancheta termohigrômetro, ele tem um hiato de horas, né? Então ele não sabe muito bem o que aconteceu. Quando entra um sistema como o nosso, é comum a pessoa descobrir coisas que ela não gosta. Acontece mesmo, do tipo, tem que revisar um equipamento, tem que rever o caminhão, tem que rever a rota. Então, é muito comum. Quando você começa mesmo a trazer tecnologia e processo para o caminho, você descobre, às vezes, coisas que você não está muito afim de saber, né? Que dá trabalho resolver. Dá trabalho, exatamente, entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, as informações que a gente tem é muito genérica. Não, 24 horas de rota. Tá? E nem sempre é. Então, vou dar um exemplo de uma situação numa análise de risco que a gente descobre. Eu passo a ver, por exemplo, que se eu contrato um serviço de transporte numa sexta-feira após as 2 horas da tarde, esse cara não opera o caminhão naquele dia. Então, ele vai pegar esse meu produto e vai colocar num cross-dock e vai entregar isso numa segunda ou terça-feira. Então, uma rota que às vezes poderia durar normalmente, se fosse na terça para quarta, no máximo de 18 a 24 horas, ela passa a ser quase 60 horas desse produto. Esse produto vai ficar num armazém, num cross-docking do meu transportador, certo? Só que eu não sei as condições que ele está armazenado. Óbvio que essa rota é um problema. Ok? Então, pum, meu ponto de risco marca ali. Deixa eu marcar essa rotinha aqui do lado. E eu vou começando a fazer esse trabalho e ampliando isso. Eu vou percebendo que rotas pequenas, lugares que têm diferença de temperatura muito próximos, eu vou descartando nessa análise. Ó, o risco é baixo, o risco é baixo. Se eu monitoro, faço um mapeamento de uma rota, a partir de uma análise de risco, eu vou pegando o meu pior cenário de exposição possível. E se eu tomar ações para o pior cenário, obviamente que essas ações tendem a ser efetivas para os cenários menos piores, ok? Então, a grande questão é que essa análise de risco, ela não é feita assim, ó, instalando do dia para a noite. É como você colocou, Rabi. Eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso levantar informação. Né? E ao levantar informação, os problemas vão aparecer naturalmente.